Olá, meus queridos seguidores aqui do canal Jana Rabelo, espero que vocês estejam bem. Nós estamos de volta com este quadro que é para comentar um tema de redação e revisar um repertório sociocultural, ou vários, no caso do nosso encontro de hoje, acerca desse tema. Antes da gente conversar sobre a proposta de redação desta semana, já vou pedir para vocês assinarem o canal, se inscreverem e ativarem as notificações. E como este é talvez um dos canais mais democráticos e participativos daqui do YouTube, já vou pedir para vocês deixarem aqui embaixo nos comentários quais outros temas de redação vocês gostariam que eu comentasse nas nossas próximas gravações. Bom, depois deste momento jabá e também momento dos espectadores, a gente chega ao nosso tema de verdade. Lembrando, eu tenho usado nos últimos tempos algumas propostas de redação de um parceiro daqui do canal Jana Rabelo, que é o Propostas de Redação, só procurar o @Propostas de Redação no YouTube. Se você for lá no @Propostas de Redação, manda assim: cheguei aqui por causa da Jana Rabelo. O tema que eu selecionei para vocês nesta semana diz assim: a importância da agricultura familiar para o Brasil. Como sempre, a gente começa fazendo uma análise da frase temática. Então, começamos identificando o fato de que se trata hoje de um tema positivo, porque a gente está falando sobre a importância do tema agricultura familiar. Então, eu vou colocar aqui em laranja, para o Brasil, porque, afinal de contas, o Enem, em geral... Olha, errei o recorte. Eu tenho, em geral, no Enem, uma abordagem que seja brasileira. Beleza. Vou ignorar rapidinho o Brasil aqui, até porque o Brasil não está merecendo muita coisa nos últimos tempos. Além de o Enem sempre ter o recorte nacional, vamos ser sinceros, né? O Brasil tá assim mais para lá do que para cá. A gente está querendo evitar de lembrar, né, que a gente está no Brasil. Até porque a gente tem que se concentrar num outro aspecto. Vem comigo na nossa frase temática. A gente vê que é a importância. Então, obviamente, eu vou sugerir para vocês uma abordagem em que se fale da importância, da relevância, uma abordagem positiva. Mas observem aqui, gente, que eu não estou falando sobre agricultura de alto desempenho, agricultura intensiva, agricultura especializada. Temos um recorte dentro desse tema e esse recorte vai fazer toda a diferença. E é por isso que eu vou marcar aqui em vermelho, tá? Eu estou opondo aqui a agricultura familiar ao agronegócio, tá? Então, eu vou falar sobre a importância, a relevância da agricultura familiar. Opa, meu R saiu esquisito. Eu estou falando aqui sobre a relevância da agricultura familiar e, obviamente, no Enem eu preciso criar uma situação, um problema. Eu sugiro que vocês façam a problematização opondo a relevância aos desafios da agricultura familiar. Só que existe um outro contraste que pode ser desenvolvido nesse texto, tá? Você pode, por exemplo, secundariamente contrastar as características da agricultura familiar ao agronegócio, essa agricultura de alto desempenho, essa agricultura mais especializada, até para ressaltar as vantagens trazidas pela agricultura familiar. Por exemplo, a agricultura familiar ela é mais sustentável, ela tem impactos sociais e ambientais mais positivos do que o agronegócio. E ok, o agronegócio é responsável por um desenvolvimento econômico muito grande no Brasil, né? A gente estima que cerca de 1/3 do PIB brasileiro esteja ligado ao agronegócio, o que mostra a sua relevância econômica. Entretanto, a agricultura familiar também tem uma relevância econômica. Então você pode, como uma discussão secundária para enriquecer o seu texto, às vezes para colocar um repertório sociocultural, falar da agricultura familiar em oposição ao agronegócio. Então, uma outra possibilidade de contraste, a agricultura familiar, suas características em oposição
ao agronegócio. Então, vou colocar aqui em vermelhinho, porque eu coloquei ali a agricultura familiar em vermelho, para opor a essa agricultura não familiar, essa agricultura de alto desempenho. O agronegócio. Então, como vocês podem ver, a minha grande sugestão para vocês hoje na abordagem desse tema é a exploração da estrutura de contraste, o que é uma estrutura muito valorizada pelo Enem, porque revela uma capacidade de enxergar complexidade na realidade. Você mostra que você tem uma leitura sofisticada do mundo. Então, pronto. A nossa situação, problema aqui hoje são os desafios enfrentados pela agricultura familiar no Brasil, que não possibilitam ou que dificultam o desenrolar, os desdobramentos positivos, a relevância da agricultura familiar. E isso pode ser feito, né, esse contraste com o agronegócio. Beleza. Então fizemos essa primeira leitura, prestamos a atenção. A próxima coisa que a gente vai fazer é a parte de vocabulário, que é super tranquila. Quem está aqui no meu canal desde o início já fez várias, né, estratégias de vocabulário. Se eu estou falando de importância, eu estou falando de relevância, benefícios, vantagens. Estou falando de agricultura, mas eu posso colocar aqui as atividades agrícolas, a agropecuária, essa cadeia produtiva, eventualmente essa forma de cultivo e criação. Só que eu não estou falando de qualquer agricultura, eu estou falando da agricultura familiar, a agricultura doméstica, a agricultura em terrenos de pequena extensão ou a agricultura que se desenvolve nas pequenas propriedades rurais. Falando, obviamente, de Brasil, Brasil no país, na sociedade brasileira, no campo brasileiro, na zona rural nacional. Ótimo. Então, já fizemos essa análise geral do tema, compreendemos o tema, fizemos o vocabulário e agora eu gostaria de ir para a coletânea, que está super informativa, para a gente tirar umas ideias. Quero que vocês prestem atenção no seguinte: quando eu for ler a coletânea, eu vou grifar as ideias principais e eu vou aliá-las às cores utilizadas até aqui. Eu vou usar verde quando eu estiver falando da importância, eu vou usar o laranja para destacar a agricultura familiar e eu vou usar o roxo para falar sobre os aspectos desafiadores, os obstáculos, as dificuldades enfrentadas por essa forma de produção agropecuária, beleza? Então, prestar atenção no padrão de cores que eu vou usar aqui. Beleza, vamos lá para o texto número 1. O texto número 1 é um texto que vale a pena ler com muita atenção. A gente consegue ver aqui que é bastante informativo, até pelo título. A importância da agricultura familiar. De cara, eles já me entregam que a gente está conversando sobre importância, ok? E a agricultura familiar, a gente está aqui destacando sempre em laranjinha. Ok, então bora para o tema. Objetivos como o da busca por saldos positivos na balança comercial do país, que recebe forte contribuição das exportações agrícolas, podem até ofuscar a importância da agricultura familiar dentro do cenário econômico produtivo. Ou seja, o agronegócio, né, essa economia agroexportadora, frequentemente recebe mais atenção do que os negócios agrícolas familiares. Então, a gente pode, por exemplo, colocar isso como um desafio. Uma ênfase excessiva no agronegócio, seja por parte da mídia, seja por parte do governo ou até mesmo da iniciativa privada, em detrimento, em prejuízo à agricultura familiar. Então, vamos marcar isso aqui de roxo, porque é uma problematização. Então, roxo para destacar aqui que a gente às vezes presta mais atenção na agroexportação do que na agricultura familiar, tá? Lembrando, estima-se, né, na verdade o nosso Ministério da Economia estima que cerca de 1/3 do PIB brasileiro seja devido à economia agroexportadora, o agronegócio. Não estou negando, né? Agro é pop, agro é tecno, agro é tudo.
Entretanto, a gente precisa dar mais atenção à economia familiar, sim. Beleza. Porém, e aí a gente sabe que o Enem ama contrastes, comparações, não podemos esquecer o seu papel fundamental, então isso é super positivo, papel fundamental no abastecimento alimentar brasileiro, contribuindo para a geração de renda, controle da inflação e melhoria no nível de sustentabilidade das atividades agrícolas. Tá? Estima-se que mais de 70% dos alimentos que chegam às mesas dos brasileiros sejam oriundas de agricultura familiar. Então, ela tem um papel imprescindível no abastecimento do país. Outra vantagem trazida aqui, a questão da geração de renda. Isso gera renda para os próprios agricultores. Não é bom só para o consumidor, é bom para o produtor. Além disso, controle da inflação, porque como é um produtor brasileiro pequeno vendendo para os brasileiros, essa negociação se dá, por exemplo, em real. A gente tem tido um problema nos últimos tempos no Brasil, que é o aumento do preço, o aumento do dólar. Isso tem feito aumentar o preço de alguns alimentos que são importados, que são negociados em dólar. Além disso, o controle da inflação se dá por meio de uma troca de serviços e de produtos que se limita às localidades e menos afetadas pelas flutuações normais, se bem que não dá para falar muito sobre normal no Brasil, né, gente? As coisas no Brasil andam meio tensas, para dizer o mínimo, mas as flutuações relativamente normais de preço dos alimentos. Beleza. Outro elemento é a sustentabilidade. A gente não precisa ser um produtor agrícola para saber que as grandes lavouras, os grandes produtores agrícolas tendem a ter uma cadeia produtiva que gera impactos ambientais extremos. Então, o impacto ambiental de um pequeno produtor, de um produtor doméstico, familiar, é muito menor. E, de certa maneira, o retorno social dessa produção é muito maior do que, por exemplo, num latifúndio. A existência e a manutenção dos latifúndios no Brasil é um problema. A concentração fundiária aprofunda a desigualdade no Brasil. Portanto, descentralizar a produção rural no Brasil é uma medida de justiça social. Lembrando, quando a gente conversa sobre sustentabilidade, a gente fala sobre o tripé da sustentabilidade. Tem que ter viabilidade econômica e temos que falar sobre justiça social e a agricultura familiar promove a justiça social. E também de redução do impacto ambiental. E, em geral, a agricultura familiar reduz os impactos ambientais. Então, ela tende a ser mais sustentável do que as grandes lavouras, do que o agronegócio. Beleza. Considerando-se o abastecimento alimentar, a agricultura familiar destaca-se por desenvolver culturas variadas. E que, apesar da pequena escala, distinguem-se por sua qualidade, por exemplo, menor aplicação de agrotóxicos e outros insumos potencialmente nocivos, não apenas ao meio ambiente, mas, atenção, à saúde dos consumidores e por sua característica altamente distribuída. Portanto, essa descentralização da produção, em geral, barateia esses produtos alimentícios. Por quê? Você vai gastar menos em transporte. Então, você ter uma cadeia produtiva agrícola descentralizada faz com que os produtos cheguem à mesa mais baratos, mais frescos e mais saudáveis, o que é bom para a saúde do bolso e para a saúde no seu sentido corrente. Voltando, sua dispersão geográfica a aproxima dos consumidores, privilegiando principalmente as comunidades mais distantes das grandes cidades e, por consequência, dos grandes centros de distribuição. Então, essa questão de aproximar dos consumidores faz com que os produtos sejam mais acessíveis até mesmo para os indivíduos que estão em áreas remotas ou em áreas periféricas. E aí, nisso, a gente precisa conversar sobre um conceito que é super interessante para temas que têm a ver com alimentação, mas também meio ambiente e igualdade social.
A gente tem, nos últimos anos, discutido a chamada segurança alimentar e nutricional. Tanto que a gente tem no Brasil o PNSAN, Programa Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Segurança alimentar e nutricional diz respeito a: o indivíduo precisa ter acesso constante, seguro, quantitativamente adequado e saudável a alimentos. A agricultura familiar é um dos elementos básicos da segurança alimentar e nutricional. Porque, por exemplo, o indivíduo que mora numa região remota e que tem dificuldade de ter acesso a alimentos, se houver perto dele um agricultor familiar, chega a ele o alimento. Então, vale a pena depois dar uma olhada nesse programa, acho que eu vou até escrever o nome dele aqui, nesse programa que a gente chama de PNSAN. Que é o Programa Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Opa, aí agora vai dar. Ou seja, não adianta apenas eu ter acesso a alimentos, mas eles precisam ser seguros, eles precisam ser variados e esse acesso precisa ser constante. Depois vale a pena dar uma olhada no PNSAN. Beleza. Então, o texto 1, se a gente fosse resumir, é um texto que acaba me dando bastantes ideias de relevância da produção agrícola familiar, do pequeno produtor rural. Então, vamos resumir, a gente gosta de resumir. O texto 1 basicamente vai falar do aspecto de relevância, importância. Vamos para o texto 2. Texto 2 fala do seguinte, né? Esse texto é um texto que foi produzido, os dados foram produzidos pelo IBGE, fruto do Censo Agropecuário de 2006. E ele diz assim: percentual, área ocupada pelos estabelecimentos agropecuários, e temos o percentual, a gente tem para a agricultura familiar 24% do território e demais produtores, os grandes produtores, 75,7%. E aí a gente acaba vendo um contraste, que é aproximadamente 70% dos alimentos consumidos pelo brasileiro são produzidos pelos agricultores familiares, entretanto, os agricultores familiares acabam ocupando menos de 25% do território nacional. Ou seja, esse texto me mostra um problema. Então, a gente vai escrever isso aqui em roxo. A gente está falando aqui da concentração fundiária, a concentração de terras na mão dos grandes produtores rurais, que não necessariamente são as pessoas que produzem os alimentos no Brasil. Majoritariamente, essas terras estão ocupadas com lavouras de soja para alimentar gado, milho para alimentar gado, laranja e café para exportação e não para alimentar o brasileiro. Então a gente pode discutir qual é a prioridade no Brasil: alimentar os brasileiros ou exportar e alimentar gado? Ok, fica essa provocação. Então, o texto fala sobre essa concentração fundiária. Os latifúndios predominam no Brasil, infelizmente, apesar de não serem o que alimenta o brasileiro. Ok, texto 2 feito, texto 3. Aê, agora encaixamos aqui. A agricultura familiar se diferencia dos demais tipos de agricultura, pois nela a gestão da propriedade é compartilhada pela família e os alimentos produzidos nela constituírem a principal fonte de renda para essas pessoas. Então vamos marcar de laranja porque a gente está dando a definição de agricultura familiar. Então, gestão compartilhada pela família e produção de alimentos é a principal fonte de renda para esses indivíduos.
No Brasil, a atividade envolve aproximadamente 4,4 milhões de famílias, então tem um papel socioeconômico importantíssimo e é responsável por gerar renda para 70% dos brasileiros no campo. Então, a gente está ali falando da relevância. Segundo informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conhecido pela sigla MAPA. A Organização das Nações Unidas estima que 80% de toda a comida do planeta venha desse tipo de produção. Estamos aqui numa perspectiva internacional, ok. O texto número 3, gente, é uma indicação fortíssima. É um trecho, mas eu acho que vale a pena ler todo o texto, que é esse texto aqui do Gabriel Mazaro, que está no site Politize, que eu uso muito para preparar aulas. Qual é a situação da agricultura familiar no Brasil? Ok, vamos para o último texto. O último texto é aqui do jornal DW. O DW é um jornal alemão que tem uma edição no Brasil. O DW, né, que é a sigla para Deutsche Welle, não falo alemão, apenas arranho e engano no alemão. Ele faz parte do meu trio de jornais estrangeiros favoritos, tá? Tem 3 jornais estrangeiros que têm edições no Brasil que eu adoro utilizar para estudar e para indicar para os meus alunos. Então, vale a pena, olha o momento da indicação, vale a pena dar uma olhada no DW, Deutsche Welle, que é um jornal alemão com edição brasileira. Vale a pena dar uma olhada no El País, que é um jornal espanhol com edição brasileira. E o BBC, né? A BBC Brasil é um jornal, né? Na verdade, é um conglomerado de comunicação inglês que tem edição no Brasil. Juntaria esses 3 ao meu queridinho jornal Nexo, que é 100% brasileiro. Então, são, em geral, as 3 grandes fontes de informação e de posicionamento que eu consulto quando eu vou dar aula, quando eu vou me preparar para debater um tema como o de hoje. Beleza. Fomos, então, voltamos para a nossa proposta, porque o texto número 4 é do DW. O DW tem um título super informativo. Pandemia sufoca a agricultura familiar no Brasil. Já vou mostrar que isso aqui é um problema, né? A pandemia piorou um processo de sufocamento, de asfixia, de abandono da agricultura familiar no Brasil. Em todo o país, no campo e na floresta, a pandemia do novo coronavírus vem afetando agricultores familiares e extrativistas. Quando a gente fala de agricultura familiar, a gente inclui também o extrativismo. População estimada em 18 milhões. Uma pesquisa feita com 131 negócios comunitários mostrou que 80% dos participantes não têm condições financeiras de manter suas operações depois de junho de 2020. Então, a gente achou que não tem condições financeiras de manter suas operações. Ou seja, falta financiamento. Esse pessoal não tem capital de giro. A gente pode falar que existe, de certa maneira, uma falta de apoio governamental a essa cadeia produtiva que é tão importante, não apenas em termos econômicos, mas também em termos sociais. Beleza. É da agricultura familiar que vem a maior parte dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Ok, demos uma olhada geral nessa proposta. Vou fazer aquele momento jabazinho. Essa proposta de redação com essas anotações vai ser mandada para o meu grupo de Telegram, Doutrinados por Jana Rabelo. Fiquem de olho, ok? Doutrinados, esse arquivo chega para vocês em breve. Só que o que acontece? Não adianta só eu ficar aqui lendo a proposta com vocês, a gente tem que pensar em alguns argumentos. Então vamos pensar nas relevâncias, nas contribuições da agricultura familiar. Primeiro, a agricultura familiar é responsável pela renda de grande parte da população brasileira. Então é um sustento para famílias em zonas rurais que normalmente têm dificuldade para acesso à renda.
Além disso, a agricultura familiar é determinante no abastecimento doméstico brasileiro, né? Alimenta os brasileiros, tem a ver com a nossa política nacional de segurança alimentar e nutricional. A nossa agricultura familiar, ela é uma versão mais sustentável do que o agronegócio, né? Essa agricultura mais extensiva, digamos assim. Portanto, a gente pode falar dos impactos econômicos, sociais e ambientais da agricultura familiar. É fonte de renda para famílias que historicamente ocupam os níveis mais baixos, né, do estamento socioeconômico. Ela tem uma função social porque ela está ligada à cultura alimentar. É o senhorzinho que tem uma roça de milho e o milho faz parte da alimentação daquela região há várias gerações. E aí já vai um primeiro repertório sociocultural. Tem na Amazon Prime uma série documental sobre o livro História da Alimentação no Brasil e tem os diferentes alimentos que fazem parte da cultura alimentar no Brasil. Então, a agricultura familiar está ligada à cultura alimentar brasileira, os hábitos culturais no que diz respeito à alimentação. Além disso, tem a questão ambiental. A agricultura familiar é uma agricultura que tem menos impacto ambiental, porque tem menos utilização de agrotóxicos, porque em geral respeita os ciclos produtivos e porque é uma agricultura de pequena escala, né? Normalmente com menos impactos. Ok, falamos de algumas relevâncias. Podemos falar também dos desafios. A gente observa nos últimos tempos um desmonte da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional logo no início do governo Bolsonaro. Achou que eu não fosse falar mal do Bolsonaro hoje, né? Logo no início do governo Bolsonaro, ele dissolveu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que era um dos grandes pilares de apoio à agricultura familiar. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Então, eu posso falar de uma falta de apoio governamental, uma falta de financiamento. A gente pode falar até mesmo de um êxodo rural intenso, afinal de contas, não existe uma estrutura de qualidade de vida nas zonas rurais brasileiras para fixar esses produtores, ou até mesmo uma resistência, um preconceito e um desconhecimento do consumidor brasileiro acerca da importância da agricultura familiar. Em geral, infelizmente, o brasileiro acha que o agronegócio é a única forma de cultivo possível e importante no Brasil. Falamos de relevância, falamos de desafio e a gente tem que fechar dando umas ideias de repertório sociocultural, tá? Então eu trouxe alguns repertórios socioculturais para vocês. Vamos lá. Primeiro repertório sociocultural é este que eu vou colocar aqui na sua tela. Tem um podcast mantido pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, que se chama Vozes do Vale, porque está ligado a uma região daqui do estado de Minas Gerais, que é o Vale do Jequitinhonha. Tem um episódio especial desse podcast só sobre agricultura familiar. Então é maravilhoso porque você conversa, né? Você escuta a conversa de produtores familiares, de agricultores familiares. Além disso, tem um documentário que se chama Agricultura Tamanho Família, uma alternativa ao agronegócio, que foi dirigido pelo Silvio Tendler, que tem um outro documentário que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo hoje. O Silvio Tendler também é o responsável pelo O Veneno Está na Mesa 1 e 2, que são dois documentários sobre o uso e o abuso de agrotóxicos no Brasil. Vamos ver um trechinho do Agricultura Tamanho Família? Rapidinho. A agrofloresta é um sistema de agricultura que considera a terra um ser vivo e do qual todas as vidas dependem dessa vida. No Brasil. Bom, interrompi para deixar com gostinho de quero mais. E temos também, óbvio, gostamos de repertórios filosóficos e quem já me viu aqui falando sobre temas que têm a ver com técnica, tecnologia, ciência, meio ambiente, sabe que eu gosto de falar muito desse cara aqui, que é o Hans Jonas ou Hans Jonas. Ele tem um livro que é maravilhoso para discutir este e outros assuntos ligados a como o desenvolvimento tecnológico mal utilizado pode conduzir a problemas ambientais, éticos, sociais e econômicos.
Esse livro é o princípio responsabilidade. E como que você pode usar o princípio responsabilidade? Você pode falar que, a partir da Revolução Verde, né, aquele conjunto de avanços técnicos na área da agricultura, principalmente ali a partir dos anos 50 e 60, no hemisfério norte, a gente teve uma explosão da produção agrícola no mundo. E isso é ótimo. Entretanto, o uso desregrado dessas tecnologias gera uma série de impactos sociais e ambientais. Portanto, é necessário usar a técnica no século XXI de maneira responsável. Tanto que não sei se está dando para vocês verem, o subtítulo do livro é Ensaio de uma Ética para a Civilização Tecnológica. Como usar as tecnologias advindas da Revolução Verde de uma maneira responsável. Por quê? Não é porque é a agricultura familiar que não tem tecnologia. Você pode usar, sim, técnicas. Uma das propostas de intervenção para este tema é até mesmo a utilização de um apoio, de uma assessoria de órgãos técnicos a esses produtores. A gente tem hoje a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Produção Agropecuária, que pode elaborar cartilhas informativas, cursos de formação para essas famílias conseguirem produzir de maneira mais intensiva e de maneira mais sustentável. Beleza, já temos alguns repertórios, só que o que acontece? Falei sobre a Revolução Verde, que é um marco histórico ligado à agricultura, não tem como a gente não falar da Revolução Agrícola, o momento em que nós passamos, durante a chamada Revolução do Neolítico, de sermos povos nômades e nos fixarmos à terra. E quando nós fizemos isso, aconteceu uma revolução agrícola, essa revolução do Neolítico, porque o desenvolvimento das técnicas agropecuárias, mesmo que rudimentares à época do Neolítico, mudou a maneira como a gente vive, se relaciona. E o que a gente observa é uma perda progressiva desses saberes tradicionais, por exemplo, a agricultura familiar. E por que eu estou falando sobre isso? Que eu queria indicar um livro que eu li há algum tempo, maravilhoso, que é esse aqui que eu coloquei na tela. Esse cara é o Yuval Harari, que é um pesquisador, um historiador, que escreveu esse best-seller, que é o Sapiens, uma breve história da humanidade. E, na minha opinião, o capítulo mais bonito do Sapiens é justamente o capítulo em que se fala da Revolução do Neolítico, o quanto a sociedade mudou quando o homem se fixou à terra depois que desenvolveu técnicas agrícolas. E, infelizmente, a gente tem perdido essa ligação do homem com a terra a partir de uma concentração excessiva do agronegócio. Ok, últimas ideias, últimas dicas, propostas de intervenção. Acho que é necessário que se criem linhas de crédito para financiar a agricultura familiar no Brasil. Essas linhas de crédito podem ser governamentais, mas elas podem ser também privadas. É necessário que os grupos técnicos, por exemplo, a Embrapa, que é governamental, ligada ao Ministério da Agricultura, ou até mesmo da iniciativa privada, as empresas da área da agricultura, capacitem os produtores, os pequenos produtores rurais, para produzirem de uma maneira mais produtiva. É horrível falar isso, né? Produzir de maneira produtiva, mas conseguirem desenvolver uma lavoura mais produtiva e, ao mesmo tempo, reduzir os impactos ambientais a um custo mais baixo. E eu acho que também vale a pena informar a população brasileira sobre a existência e a importância da agricultura familiar, entre outras coisas, para que as pessoas valorizem a agricultura familiar e para que algumas famílias voltem a produzir em suas casas, o que melhoraria a questão do abastecimento. Gostaria, para terminar, falar de um exemplo, tá? A gente tem hoje no Brasil uma coisa chamada Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Existe uma lei desde 2009, tô com a cola aqui, lei número 11.947, que é a lei da alimentação escolar. Ela diz que pelo menos 30% do dinheiro gasto pelo governo federal em alimentação escolar vá para agricultores familiares. E aí ganha-se nas diversas pontas do processo. Alimentos mais frescos, mais baratos, com menos agrotóxicos, mais seguros.
eu aumento a renda dessas famílias, eu melhoro a economia local e eu melhoro a alimentação das crianças. Então, eventualmente, a gente pode falar de uma ampliação desse Programa Nacional de Alimentação Escolar. Bom, vídeo de hoje a gente falou sobre muita coisa, principalmente sobre meio ambiente, desigualdade social e, por fim, a gente falou até mesmo de saúde. Olha como é que um tema como o de hoje faz com que a gente pense sobre questões muito diferentes. Foi um prazer ter estado com os senhores. Aproveitem para assinar o canal, ativar as notificações e não se esqueçam, pedir aqui nos comentários quais são os próximos temas que vocês querem que eu comente. Foi um prazer. A gente se vê no próximo vídeo.